Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa receita de donut maravilhosa e muito fácil. Então começa a nossa receitinha colocando aqui meia colher de sopa de fermento biológico seco, dá aproximadamente 5 gramas. E em seguida eu acrescento aqui meia colher de chá de essência de baunilha, bem pouquinha mesmo. E aqui eu tenho meia xícara de chá de leite morno e eu vou acrescentar meia xícara de água. E eu vou acrescentar também 2 colherzinhas de sopa de açúcar. É só colocar todos esses ingredientes aqui. E eu vou acrescentar o sal. O sal é meia colher de chá de sal, uma pitadinha. E 2 colheres de sopa de manteiga. E aqui eu acrescento mais 2 colherzinhas de sopa de óleo. E agora vamos mexer bem aqui para dissolver bem esses ingredientes com fermento. E acrescento mais um ovo aqui na nossa receitinha. E vou mexer bem novamente. É importante a gente mexer para dissolver já o fermento. E vou acrescentar aqui 2 xícaras de farinha de trigo. Mas eu vou acrescentar, na verdade, são 3 xícaras. Só que eu acrescento 2 aqui. E depois eu vou colocar essa massinha na bancada e vou sovar. Enquanto eu vou sovando, eu vou acrescentando mais farinha de trigo, aos poucos, tá? Toda massinha de pão é importante a gente colocar farinha de trigo aos poucos. Você pode ser que vá um pouco mais de farinha ou um pouco menos. Vai depender aí do tamanho do seu ovo, da textura da sua farinha, se é uma farinha que vai pedir mais seca ou se é uma farinha mais úmida. Então, é importante a gente ir colocando aos poucos e sovar. Aqui eu vou sovar essa massinha por aproximadamente uns 10 minutinhos. Sim, demora um pouquinho, mas você vai ver que maravilha que vai ficar essa massa. Mas não precisa de fazer muita força, não. É só um movimento mesmo. Você tem que ir mexendo essa massa, mexendo, até ela adquirir essa elasticidade aqui, ó. Assim desenvolver o glúten, olha só como que ela fica, ó. E tento colocar o mínimo possível de farinha. Eu não usei as 3 xícaras todas. Vai sobrar um pouquinho. E olha só. E ela já desgruda da mão. Ela tá um pouquinho pegando ainda ali na bancada, ó, mas não tem problema. Ela gruda só um pouquinho, mas a massa é assim mesmo. E olha só como que ela tá a ponto de véu, ó. Ótima essa massa. E agora eu vou deixar ela aqui para crescer. Ela precisa descansar um pouquinho até dobrar o volume, tá? Agora eu polvilho aqui essa farinha só mesmo para a massa ficar mais fácil a hora de retirada aqui desse bol. Vou tampar. Essa minha vasilha tem uma tampa, então eu vou colocar a tampa nela. Mas se não tiver, você coloca um plástico. E vamos embora para nossa cobertura. Bom, aqui eu tenho 100 gramas de chocolate meio amargo. Esse daqui é chocolate puro, chocolate nobre. E aqui eu tenho 120 gramas de chocolate fracionado. Esse daqui é aquele que não precisa de fazer temperagem nem nada, já tá prontinho. E eu vou só derreter esses 2 chocolates agora no micro-ondas de 30 em 30 segundos e já te mostro o que vamos fazer. E se você já está gostando da nossa receitinha, aproveite para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar o nosso vídeo com suas amigas para que elas também aprendam a fazer as nossas receitinhas e deixe o joinha aqui que é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Com meu chocolate agora já derretido, vou acrescentar aqui 2 colheres de sopa de creme de leite aqui no meu chocolate meio amargo e mexer bem, até essa mistura ficar bem homogênea e vou reservar. Olha só a textura que ficou, olha só, ele fica assim bem cremoso, é importante que ele fique assim, bem nessa textura mesmo. E agora vamos preparar o recheio. Então aqui em uma panela eu vou acrescentar os seguintes ingredientes: 1 colher de sopa de manteiga, o meu amido, a essência de baunilha, o leite condensado, a gema e o leite. E vou mexer bem esses ingredientes aqui com fogo desligado, tá bom? Para eles ficarem bem homogêneos. Quando tudo estiver bem misturado, eu acendo o fogo no fogo baixo e vou cozinhar esse creme aqui até ele ficar bem cozidinho. Aproximadamente uns 2 a 3 minutinhos, tá bom? No fogo baixo, não esqueça, senão vai queimar o seu creme ou então vai ficar com aquelas texturas meio amarronzadas, sabe? Que não fica muito legal. E aqui neste momento o segredo é mexer mesmo, tem que movimentar mesmo. Haja muque aqui neste momento, pro seu creme ficar bem lisinho. Não pare de mexer, se ele ficar meio assim pelotadinho, parecendo que vai dar ruim, vai dar errado, não se preocupe, é porque tem uma quantidade grande de amido. Então é só movimentar mesmo, bate bem, que ele vai ficar bem lisinho. E ele fica assim, ó, bem firme, bem com a textura bem firme para não escorrer no nosso recheio depois.
E se você achar que ele tá muito firme quando ele esfriar, não se preocupe, você pode bater um pouquinho ele com fouet antes de utilizar ele no saquinho, que vai ficar uma maravilha, dá certo. Coloca aqui o filme plástico aqui por cima para que ele não crie aquela película dura e deixe esfriar. Enquanto isso, nós vamos para nossa massa. Bom, enquanto nós preparamos o nosso recheio, a nossa cobertura, a nossa massinha já cresceu. E olha só como que ela está, linda, maravilhosa. Agora nós vamos colocá-la aqui novamente na bancada, bem enfarinhada, e vamos modelar. Primeiro precisamos retirar o excesso de ar que tem nessa massinha. Por isso vou apertando assim, ó, com os dedos mesmo, desse jeito, bem rapidinho mesmo. Essa massa é bem fofinha, bem macia. Se você não tiver um rolo aí na sua casa, dá para você abrir ela até com a mão mesmo. E ela tem que ficar com uma espessura de aproximadamente 1 centímetro, mais ou menos um dedo de espessura. Eu vou te mostrar a seguir, não se preocupe. Agora aqui você pode abrir a sua massinha, mas não muito fininha. Essa massa não deve ficar fina. E você coloca bastante farinha. Olha só, essa é a espessura mínima que você deve deixar a sua massinha, tá bom? Mais ou menos um dedo. E agora vamos modelar. E aqui eu tô utilizando um copinho, tá vendo? Aqui tem aproximadamente uns 3,5 centímetros de diâmetro esse copinho. Mas você utiliza aí o tamanho que você vai querer os seus donuts. Lembrando que eles vão crescer, então eles vão ficar um pouco maior. E eu vou utilizar para fazer aquele buraquinho do meio, eu estou utilizando um bico de confeitado, tamanho bem pequeno. Esse é um bico pequeno. Mas você pode utilizar aí, dependendo do tamanho que você for cortar a sua circunferência, até mesmo uma tampinha de garrafa ou o bico de uma garrafa para você cortar a bolinha do meio. E aqui você pode utilizar um copo, um pratinho, algo que você quiser cortar. A tampa de um pote, dá bem para você cortar esse círculo. E essa massa que sobrou aqui que eu vou retirando, eu vou amassar ela, bolear ela e vou deixar ela reservada. Pra gente abrir novamente e continuar modelando. E olha só como que eles ficaram. Ficaram bem bonitões. Aqui eu vou colocar apenas farinha na minha forma aqui, bastante farinha, e vou colocar os meus donuts. Como eles são pequenos, eu não tive dificuldade de transportar eles de um lugar para o outro. Se você estiver fazendo, às vezes, um tamanho maior, você pode ter um pouco de dificuldade. Mas aí você utiliza uma espátula ou uma colher e você consegue trocar eles de lugar. E olha só, eles já descansaram por 30 minutinhos. E olha como eles ficaram bem grandes. E agora vamos fritá-los aqui. Você pode fazer assado também, dá certo. E olha só, que eu fiz o teste para ver se já estava bom meu óleo. Não pode ficar muito quente nem muito frio. E quando ele começar a fritar, a gente abaixa o fogo, tá? Para ele cozinhar bem por dentro e ficar bem douradinho. Que é só deixar ele fritar até ficar bem dourado. E depois retirar eles daqui do óleo e vamos colocar eles em um papel toalha para ele escorrer bem. Vai ficar bem escorridinho. Enquanto eu vou fritando aqui meus donuts, aproveita e escreve aqui embaixo nos comentários qual é o seu tipo de donut preferido. Você prefere aquele só com cobertura? Você prefere aquele recheado com creme, recheado com doce de leite, Nutella, coco? Qual é o seu preferido? Se você prefere o recheado, diz aí qual recheio que você gosta mais. Agora que os nossos donuts já estão frios, vamos mergulhar eles aqui na nossa cobertura que estava reservada e vamos decorar. Sim, vamos decorar com aqueles confetes. Você pode utilizar aqui o que você preferir. Pode ser aqueles confetes bem coloridinhos, você pode colocar aqui chocobol, você pode colocar coco ralado, você pode colocar aqui a cobertura da sua preferência e decorar da forma que você achar melhor. Mas assim, bem coloridinho, fica lindo, olha só. Que eu coloquei coraçõezinhos coloridos. E para fazer os donuts aqui que você estiver banhando apenas no chocolate, é só você colocar metade do seu donuts aqui nessa cobertura. Olha só que facilidade que é. Deixa escorrer um pouco do excesso do chocolate derretido e vai decorar da mesma forma que eu decorei o anterior. E aí é por sua conta. Você escolhe aí a sua cobertura e decora bem os seus donuts. Capricha na decoração que eles vão ficar lindos. E aqui o rendimento deu 35 donuts, tá? Essa receita desse tamanho. Mas se você preferir os donuts maior, pode ser que eles deem em torno de uns 15, se você fizer um tamanho maior. E olha como ficou lindo, olha só, não tem como falar que isso aqui é feio, né, gente? E aqui vamos fazer os nossos recheados. Eu furo aqui, ó, com um bico mesmo de confeitar, eu coloquei meu creme nesse bico, mas se você não tiver, você pode cortar o seu donut com uma faquinha e colocar a pontinha do saquinho e rechear eles. Olha só como que ficam maravilhosos. E aí você pode colocar a cobertura também de chocolate como os outros, ou então simplesmente passar no açúcar. Aqui eu só passei no açúcar. E olha como que fica o recheio, gente. Que delícia! Olha essa massinha, como que ela tá bem fofa, bem airada. Uma delícia.
Fiz essa versão também, ó, só tipo rosquinha trançadinha, aquela versão tipo rosquinha da vovó, pra você tomar com um cafezinho aí da tarde, olha só, sem recheio, sem cobertura, só passa no açúcar e olha que delícia, pra você ver bem essa massinha, como que a massa fica maravilhosa. Então, olha só como que ficaram os nossos donuts, ficaram assim, lindos, maravilhosos, fiz donuts, todos os tipos. Olha esse rosinha, para fazer esse rosinha aqui, é só você colocar um pouquinho de corante para chocolate, no chocolate branco, e aí você consegue fazer da cor que você preferir. Olha que lindo que ficaram esses brancos, olha, esses com bolinha, esses de coco, olha que lindo, esse branquinho aqui, ó, eu fiz chocolate branco e coloquei coco. Olha que lindo. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau!